abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, graça e paz. Quero louvar a Deus pela sua vida. Enquanto você se conecta aí, nós estamos com um pequeno problema justamente agora, na hora em que ligamos o aparelho. Deu um pequeno problema aqui, mas está se ajustando. Daqui a pouco tudo volta ao normal. Vamos esperar os nossos irmãos, os demais irmãos, estar chegando aí. Enquanto isso, quero louvar a Deus pela sua vida. Que palavra maravilhosa que ouvimos ontem, graça à força na fraqueza, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ousadia, de intrepidez, e eu creio que é isso o que nós precisamos de ouvir nesses dias muito difíceis. Muito obrigado pelo carinho a todos que tiveram presentes, os irmãos que participaram ali de todo o momento, desde a hora do café, da confraternização, desde a hora do louvor até a mensagem. A minha gratidão ao Pai pela vida de cada um de vocês. Quero agradecer também a vida de vocês, aí a Igreja Interativa, a Igreja Sem Parede, a igreja que se reúne todas as vezes que estamos ao vivo, que compartilharam, que deram like e que usufruíram desta palavra maravilhosa. Pois bem, deixe-me, não posso me esquecer, colocamos hoje um testemunho de um homem, colocamos aí algumas pessoas falando, mas eu gostaria de chamar a atenção para um dos irmãos, teólogo, bacharel em teologia, pastor, professor da escola dominical, pegou todos os seus livros de teologia e jogou fora, quando se deparou com a revelação da graça de Deus. Está aí, nos testemunhos que foi colocado hoje, o vídeo que antecede esta live. Não perca, desfrute, veja o efeito que esta palavra tem produzindo na vida das pessoas que abrem o coração, que não se fecham para a verdade contida no Evangelho da graça de Deus. Pois bem, o tema da nossa live hoje é: a teologia não explica o que a graça de Deus revela. A teologia não consegue explicar quando nós falamos que Jesus já veio. A teologia chamada futurista, a teologia futurista, não consegue explicar com passagens bíblicas. Eles conseguem dizer o seguinte: é heresia, é uma nova doutrina. Eles não fazem como eu faço. Eu venho aqui, abro o versículo e mostro. Eles não abrem nenhuma passagem. Eles se confundem, deliram. A teologia futurista não está fundamentada na revelação da graça de Deus. É uma teologia antiquada, presa em linguagem de figuras. A teologia futurista, ela está presa em linguagem de figuras. Ela não respeita a colocação verbal do tempo, não respeita, ela atropela tudo isto. Já a graça de Deus não. A graça de Deus é limpa, ela respeita a colocação verbal, respeita o tempo, respeita a história, respeita o time da história. Então, quando nós apresentamos o argumento de que a vinda de Jesus, ela não era uma vinda física, ela não era uma vinda corpórea, e sim representava juízo para o povo de Israel. Quando nós apresentamos argumentos sólidos, relatos do próprio Jesus, daquele que disse que viria, deixou relatos e nós apresentamos. Eu quero começar com essa passagem. Mateus capítulo 16, versículo de número 27. Está escrito assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Bem, se tem obras, já não é os gentios, porque os gentios não têm obras. Quem tinha obras eram os judeus. Então, os judeus
tinham obras e que ele, o Filho do Homem, há de vir, disse ele. Agora leia o versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quem foi que disse isso? Aquele que disse que iria voltar. Ora, ou Jesus foi o maior mentiroso que eu conheci, ou eu não posso confiar nesta palavra, porque ele disse que alguns que estavam lá nos dias dele. Tá vendo? Aí, os futuristas não respeitam isto. Como é que se Jesus não veio, aonde estão as pessoas que estavam ouvindo ele falar isso aqui, lá nos dias de sua carne? Eu gostaria que os teólogos, os professores, os que nos perseguem, os que dizem que isto é heresia, me apresentam aonde estão essas pessoas aqui, que então eu venho aqui no YouTube, peço desculpa e perdão a todos aqueles que me ouvem e retiro esses vídeos do YouTube. Mas a teologia não consegue explicar, a teologia não tem argumento forte para ser contraditório a esta passagem. O que eles têm são argumentos e falácias e ataques pessoais. Porque você é falso profeta, porque é isso. Mas mostra o contraditório disto. Se Jesus não veio, essas pessoas têm que estar vivas. Porque ele disse que dos que estavam ali com ele, não passaria pela morte. Ora, ele passou. E cadê as outras pessoas? Estão aonde? Aqui na minha casa não estão. Deve estar então na casa dos futuristas, escondido como trunfo. Então eles não têm argumento. A teologia deles não consegue explicar isso. Então quando nós, e olha que isso estava aqui esses anos todos, eles nunca pregaram. Talvez até leram. Mas como são futuristas, ficam empurrando um evento que já se sucedeu para frente. Por que fazem isto? Porque para prender as pessoas. Enquanto as pessoas estão com os olhos nas nuvens, eles estão com a mão na carteira do povo. E o povo olhando para as nuvens, e eles com a mão na carteira do povo. Então, gostaria que então os futuristas, gostaria então os irmãos que dizem que Jesus vai voltar, como que se explica esse versículo? Hein? Como é que aqui ele diz, em verdade, se vocês dizem que ele não veio ainda, então isto era uma mentira. Digo que alguns há, dos que aqui se encontram, aqui aonde? Lá com ele, lá nos dias de sua carne, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem. Quando confrontado com isso, teve um bonito que me disse assim: eu prefiro acreditar que esta passagem se refere ao Monte da Transfiguração do que dar razão a você. Aí eu disse, então é pessoal. Você prefere acreditar em algo ilusório, que não tem substância, que não tem solidez, do que dizer, Geraldo, você está certo. Por que que ele disse isso? Porque ele quer ter a razão. Ele acha que se acreditar naquilo que está escrito aqui, ele estará dando razão a mim. Então nota-se que é algo pessoal, porque se fosse o pastor dele, ele aceitaria. Se fosse ele que tivesse tido essa revelação, ele passaria para frente. Mas foi Geraldo. Ele diz, eu prefiro acreditar. E andou comigo aí, conversando, e eu tentando. Depois eu vi, isso é um legalista, futurista. Acontece, eu vou bloquear. Porque não tem outra forma. Eles querem sustentar o insustentável. Querem negar aquilo que é inegável. Está vendo que esta passagem não tem nada a ver com o Monte da Transfiguração? Olha lá, vamos ler, o Monte da Transfiguração, que é uma passagem logo após essa aqui, que quando você confronta com isso aqui, eles dizem que esta passagem diz respeito à Transfiguração. Olha só. Mateus 17, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 9.
6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram como branca como uma luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Ouvindo-os a discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Versículo de número 8. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis o quê? A visão. Aonde que esse texto está falando da vinda de Jesus para julgar? Não, esse texto está falando de uma visão. Não era algo real. Por quê? Porque Moisés não estava vivo. Então era uma visão. A visão que eles estavam tendo ali, na verdade, faz parte de uma revelação. Porque Moisés e Elias representavam as 2 testemunhas que estão no Apocalipse. A lei e a graça e os profetas foram tidos como testemunhas. Então Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Esta passagem do Monte da Transfiguração, em momento algum, fala da vinda. Em momento algum, está matando aqueles que ele disse no capítulo 16. Mas a teologia futurista toma os pés pelas mãos, não consegue explicar porque não tem revelação, ou tem medo de assumir para deixar as pessoas livres, vai gerando esperança de um dia que não tem nada a ver com os gentios. Jesus de Nazaré veio para os judeus, eles não receberam, e ele disse: vai cair sobre vocês o sangue. Vocês mataram os profetas. O sangue de Abel vai cair sobre aquela geração em que ele estava. A teologia futurista vai jogando isso para frente, Aí diz que o Monte da Transfiguração, que é uma passagem logo após o capítulo 16, diz respeito àquilo que Jesus disse. Ainda que fosse, mas não é, porque em nenhum momento você vê Jesus dizendo: olha, nós estamos aqui, esta é a minha vinda, olha aqui Pedro, aqueles que estavam lá agora vão morrer, para corroborar o que eu disse. Ainda que fosse e não é, e a passagem de capítulo 26, que já está muito tempo depois do Monte da Transfiguração. Vamos ler? Mateus capítulo 26, versículo 62, esse eu vou ler até o 64. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde o que este depõe contra ti? Versículo de número 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade nós temos de testemunha, eis que ouviste. Olha o que Jesus disse no versículo 24: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem. Olha, Jesus disse que eles viriam. Se Jesus não veio ainda, cadê esses homens? Caifás morreu. Mas cadê o restante que ele disse que ia ver? Teólogos futuristas, pregadores futuristas, vocês que são contra esta mensagem clara, vocês não conseguem explicar o que a graça de Deus revela. E nos acusam com falácia. Mostra aonde estão essas pessoas. Cadê essas vidas? Aonde estão esses irmãos?
Ora, em Mateus capítulo 10, versículo de número 23, deixa eu escrever aqui, Mateus 10, versículo 23, olha aqui. Quando, porém, disse Jesus, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Ora, se Jesus não veio, esses irmãos estão correndo por aí. São os irmãos Usain Bolt. Ora, pelo amor de Deus, assumam. Vocês falharam. A igreja ficou por aí anunciando uma falsa vinda. Não há, se examinar as escrituras, você vê que não há sustentabilidade para dizer ao povo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, sem analisar esses textos. A não ser que vocês digam, e já fazem isto há muitos anos, chamando Jesus de mentiroso, de falso profeta. É isso que vocês fizeram com as pregações de vocês futuristas. Ora, se ele disse dos que estavam ali, ninguém passariam pela morte, aonde estão esses homens? Devem estar, então, com 2000 e poucos anos, porque é o tempo que se passou. Então, vocês não conseguem explicar esses versículos. E vão empurrando, e vão empurrando. E como não tem sustentabilidade, como não tem clareza na argumentação de vocês, ficam dizendo: são falsos profetas, são hereges, são isso. Mas heresia é o que vocês fazem. Mentira é o que vocês fazem. Então ele disse: vereis o Filho do Homem nas nuvens. Vereis quem? Eles que estavam lá. Então quem é que iria ver ele nas nuvens? Quem é? Atos capítulo 1, versículo de número 10. Está o texto em que eles se baseiam. Os futuristas se pegam nisso aqui. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. 2 anjos se puseram ao lado da igreja ou se puseram do lado dos varões que estavam lá? Leia no versículo 11. E lhe disseram, os anjos disseram a quem? A varões galileus. Por que estáis olhando para a altura? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, quem é que iria ver ele nas nuvens? Ele disse em Mateus 26, 64. Os que estavam lá. Agora, os que estavam lá, possivelmente também eram alguns desses varões galileus que estavam vivos dentro daquele contexto? Sim. Então, eles iriam ver? Sim. Porque o evento dizia respeito a eles. Os anjos disseram, vocês vão ver. Varões galileus. Depois diz também Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Eis que vem com as nuvens. João, na ilha de Patmos, escreve às 7 igrejas da Ásia e diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Certamente, amém. Então aqui está a revelação que a graça tem e que os futuristas não têm. Ora, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho quem? Do que estavam ali, que não passariam pela morte. Até quantos transpassaram? Quem é que transpassou ele na cruz? Não foram os soldados? Sim. Se ele não veio ainda, os soldados têm que estar vivos, porque foi ele que transpassaram Jesus com uma lança. Sim ou não? Sim. Os futuristas, a teologia futurista não explica isso. Mas se foram os soldados que transpassaram, se Jesus não veio ainda, os soldados têm que estar vivos. Aonde que está? No batalhão de Duque de Caxias? Aqui não está. Não é possível que tem que ter algum soldado romano. Será que estão dentro das igrejas pentecostais? Não é possível. Com mais de 2000 anos. Então é isto que a igreja futurista, quando eu prego isto, eles se assombram. E dizem, mas se Jesus já veio, qual é a esperança da igreja? A esperança da igreja é que ela não ficará mais presa na morte de Ana.
A esperança da igreja é que agora ela está salva, ela alcançou a redenção, ela tem o corpo espiritual transformado. A esperança da igreja é que ela não vive num pacto cruzado, ela agora vive o reino de Cristo estabelecido dentro de nós. A esperança da igreja é que quando cada um de vocês morrerem, o espírito será tomado, o espírito voltará a Deus. Não tem nada intermediário, não tem que ficar preso numa morte de túmulo, esperando o juízo como os irmãos do primeiro século. Essa é a esperança da igreja, que eu vou cumprir os meus dias como igreja. Quando este tabernáculo cair, o meu espírito vai imediatamente para o Pai. Enquanto isto não acontece, com este conhecimento, eu vou reinando em vida e em perfeita vitória. Não tem medo, não tem culpa, não tem esse negócio de romper o trovoada, ou Jesus vai vir, eu vou ficar. Não! Por quê? Porque quando os irmãos receberam esta manifestação, todos os selados têm a sua salvação garantida. E por que a igreja não traz este argumento sólido? Porque não faz bem para os cofres. O que faz bem para o cofre é manter o povo com medo, em dúvida, com a incerteza da sua salvação, numa expectativa vã de que aquele que já veio ainda vai vir. E gera uma falsa expectativa. E ninguém tem a segurança da sua salvação. Então, ele diz aqui uma outra frase: e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Ora, meu amado, isso aqui é um país indígena. Que tribo que iria se lamentar, que está escrito aqui? As 12 tribos de Israel, porque o juízo era para eles. E aqui tem uma outra frase que precisa ser entendida, que a teologia futurista não ensina, mas a graça revela. O que é então que significa vir sobre as nuvens? É literal, porque a igreja está olhando para as nuvens, repito, e eles com a mão no bolso da igreja. E o povo olhando para as nuvens. E o povo com a mão na igreja. E eles com a mão no bolso, perdão. Então, o que é que significa vir sobre as nuvens? Vir sobre as nuvens era uma linguagem de figura usada por Deus e que os judeus entendiam que era vir exercer juízo. Era isto o que significava. Quando Jesus disse ao sumo sacerdote Caifás que eles iriam ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens, Caifás, que era sumo sacerdote, que entendia esta linguagem, estava entendendo que Jesus estava dizendo que ele era Deus, porque quem vinha exercer juízo na nuvem era Deus, como está escrito em Ezequiel, capítulo de número 30, versículo de número 18. A teologia futurista não explica, mas a graça revela. Em Táfilis, deixa eu só tirar aqui. Em Táfilis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito e nela cessar o orgulho do seu poder, uma nuvem a cobrirá e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízo no Egito com uma nuvem cobrindo, e saberão que eu sou o Senhor. Está claro isso aqui ou não está claro? Então Deus, quando vinha exercer um juízo, ele via numa nuvem. A linguagem, a figura de linguagem para os judeus era exatamente esta. Vamos ler? Em Táfilis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem o cobrirá. Deus viria numa nuvem. E suas filhas cairão em cativeiro. Assim, cobrindo com uma nuvem, executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. A teologia futurista não explica, mas a graça revela. Depois ele diz também em Isaías capítulo 19, versículo de número 1, sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, o coração dos egípcios se derreterá dentro deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios,
e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra o reino. O espírito do egípcio se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos e encantadores, necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios na mão de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo aqui? Que ele iria vir exercer juízo contra o Egito, e veria como? Numa nuvem, cavalgando numa nuvem. Podemos pegar isso de forma literal? Claro que não, isto é uma linguagem de figura. Como que Deus vai cavalgar numa nuvem? Nuvem não é cavalo, Deus não anda a cavalo. Como que Deus vai trepar em cima de uma nuvem e vai pocotó, 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 minha eguinha, pocotó? Não tem como. A teologia futurista não explica, porque está olhando para o céu e com a mão no bolso do crente. Mas a graça de Deus revela. Vir em juízo significa, vir nas nuvens, significa exercer juízo contra o povo de Israel. A parousia, a vinda de Jesus, não diz respeito em acabar com o planeta Terra, tirar a igreja daqui e levar para o céu. Aí vem aqui e destrói a terra. Aí traz a igreja para a terra de novo. Depois passa 1000 anos. Prende Satanás, leva a igreja para o céu de novo. Depois que leva a igreja para o céu, pega todos os ímpios, julga. Depois de julgado, abre o inferno, joga eles lá. Faz uma nova terra e um novo céu. Traz a igreja para cá de novo. A igreja fica 1000 anos aqui. Depois ele leva a igreja lá para cima, com carne, osso, dente, barriga cheia de cuscuz, de mocotó, e fica lá com Cristo para sempre. Meu amado, que história inventada de Steven Spielberg. A vinda de Jesus se deu ao juízo ao povo de Israel. Olha o que diz primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Leia comigo, escreva aí, e olha, eu faço um desafio. Se os futuristas me explicarem todas essas passagens à luz da palavra, não com argumentações, com filosofias, com linguagem de figura, e muito menos atacando de forma verbal, como eles falam. A arma dos futuristas é o ataque verbal. Faça como eu. Apresenta teses, apresentam passagens claras, limpas, e tenham coragem de aceitar o que está escrito. Leia comigo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar 2000 anos, lá para o lado de 2050. É isso que está escrito aí? Hein? Hein? Aqui está escrito assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Vamos ao que a teologia futurista não explica, mas a graça revela. Esta carta foi escrita quando? No ano 62 a 64. Foi escrita a quem? Aos forasteiros da dispersão, na Ásia, Bitínia, Capadócia, Galácia. Então Pedro está escrevendo aos seus irmãos judeus que estavam forasteiros na dispersão. Para Pedro e para os seus irmãos, a casa de Deus era onde? Não era o templo lá em Jerusalém, meus amados irmãos? Não era o símbolo maior, a representação maior da lei, meus irmãos, que o templo ainda estava de pé? Ali diz que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, o juízo, a parousia, iria começar por aonde? Pelo templo lá em Jerusalém. Paulo, que também está vivendo dentro daquele contexto ali, porque Paulo não vive na nossa geração, vive naquela, disse que o filho da perdição, o general Tito, ia entrar aonde? No santuário de Deus, a chamada casa de Deus, o templo que estava de pé lá em Jerusalém. Você veja como tem clareza este argumento e não uma falácia. Olha lá, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós. Primeiro vem por nós o que, Pedro? O juízo. Nós quem? Os judeus. Por onde que começaria o juízo? Na casa de Deus, em cima
dos judeus. E Pedro perguntou: então qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho? Ora, aqueles que não obedecessem o evangelho, a teologia futurista não explica, mas a graça de Deus revela. Teria a sua extinção, seria lançado no lago de fogo, que também não é um local onde se queima. Lago de fogo é extinção interna, é um paralelo que se fazia ou que se fez no livro de Apocalipse, de forma mais específica, junto com Geena. Lá no Geena eram jogados os assassinos, os animais, os tipo um lixão. E a morte extinta seria para os filhos da perdição, aqueles que não obedeciam o evangelho de Deus. Então, entender isso aqui é se render às verdades de Deus, é deixar a falácia, é mostrar a argumentação sólida, é mostrar a palavra clara, sem manobrar, sem iludir ninguém. A igreja está iludida. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, mas os pastores estão construindo o templo. O outro me disse, porque em 1948 Israel voltou uma nação e agora 2021 é o fim do mundo. Tá bom? Pega o carro que vocês estão comprando novo, o templo que vocês estavam fazendo, pega todo o dinheiro que está em vocês, dá ao pobre, porque Jesus não vai voltar. Isso vocês não querem fazer? Se Jesus vai voltar, por que vocês estão guardando dinheiro no banco? Para que vocês estão cobrando dízimo se enriquecendo? É porque isto é uma grande falácia, que prendeu, que acorrentou o povo numa falsa esperança e que nunca aconteceu. Nos dias atuais não vai acontecer. Deixa eu abrir um parênteses. Você que está me ouvindo aí no ano 3050, eu já estava denunciando essa mentira, essa falácia. Eu estou aqui no ano de 2020, 24/8/2020. Você que está me ouvindo aí no ano 3050, já estava eu aqui, Geraldo Moraes, denunciando que a vinda do Senhor, que era o juízo, já tinha chegado nos dias de Pedro. Agora eu vou usar Paulo. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 37. Leia comigo. Porque ainda, dentro de 20 séculos, dentro de quê? Não é possível. Dentro de quê? Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu gostaria que vocês, da teologia futurista, explicassem esse versículo de Paulo. Sabe o que vocês fazem? Pega este versículo como se ele fosse escrito hoje. A covardia de vocês é tão grande que vocês pegam um incauto que não sabe fazer a conjugação verbal, que não respeitam a colocação do tempo, o time da escrita, e aplicam como se isso fosse escrito hoje de manhã. Como se fosse o jornal que saiu hoje de manhã, o Globo, que a essa hora já é notícia velha. Aqui, a escrita desta carta foi no ano 67. É isso? O ano da escrita da Epístola aos Hebreus foi 67. Todos vocês, futuristas, devem concordar com isso. Ora, se esta epístola foi escrita no ano 67, como é que ali no ano 67 ele disse, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará? Se foi escrita no ano 67, até pouco tempo, é quanto tempo? É 20 séculos, é isso? Porque ali diz pouco tempo, ali diz que não tardará. Ora, de 67 até a queda do templo em Jerusalém, que Pedro disse que aonde começaria o juízo, é pouco tempo ou é muito tempo? Pouco tempo, 67 para 70, 3 anos. Paulo morreu em 68 decapitado, ele disse não tardará, não tardou. 3 anos foi o tempo da escrita até a queda do templo, quando se deu o juízo, de acordo com 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17. Aí faz sentido,
porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. A pergunta que eu faço aos teólogos futuristas é: do ano 67 da escrita desta carta até 24 de agosto de 2020, é pouco tempo? Não, são 20 séculos. Como ele disse então que vem, virá e não tardará? Então Paulo está maluco, está doidão, está que suco? Não, Paulo não estava doidão, Paulo não estava maluco, Paulo não estava que suco. Que suco estão vocês que não respeitam a cronologia da história, não respeitam a conjugação verbal e atacam ferozmente quem lê a palavra com os olhos iluminados, respeitando o tempo cultural, o tempo verbal, a cultura, a época da escrita, que é muito importante para se entender o contexto histórico, e ficam aí chutando para frente, adiando. Então, por quê? Que a igreja futurista, a igreja evangélica, a igreja legalista, a igreja tradicional, junta todo esse pacote, eu chamo de sistema religioso, não apresenta essas teses ou tenta confrontar com versículos. Por que não confronta me explicando esta palavra de Hebreus 10:37? Por que não confronta me explicando aonde estão aquelas pessoas que estavam correndo lá em Jerusalém, que ele disse que não parariam de correr enquanto ele não viesse? Por que não explica aos seus ouvintes que vocês dizem que nós, que pregamos que a vinda do Senhor já aconteceu, por que vocês não explicam quando Jesus disse para Pedro que João iria ficar até ele voltar? Por que é que ao invés de argumentações com a revelação da palavra de Deus, vocês atacam sendo mal educados, sendo deselegantes e antiéticos? Por que é que vocês não fazem como eu faço? Venho aqui, abro a palavra, dou a quem doer, gosta a quem gostar, mas está aí, não pode ser confrontado. Nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Eu estou aqui lançando um desafio. Vocês me apresentam onde estão aqueles homens que Jesus disse. Vocês me apresentam onde está João, que ele disse que ficaria enquanto ele voltasse. Vocês me apresentam onde estão os soldados romanos que ele disse, ele vem com a nuvem e todo olho virá, até mesmo que os transpassaram vão ver. Vocês me apresentam esses soldados romanos, me apresentem sem ataque, sejam educados, sejam bonzinhos, sejam seja bonitinho de mamãe. Me apresentam eles e eu tiro todos os vídeos que falam que Jesus já veio do YouTube. Enquanto isso, eu acho bom vocês ficar quietinhos na de vocês, porque o povo não aguenta mais balela. É por isso que nós estamos avançando no Brasil e no mundo, porque nós apresentamos a revelação da graça de Deus que a teologia de vocês não explicaram nunca e nunca explicou, só enganou e se enriqueceu. Me apresentem argumentos sólidos. Me apresenta. Porque Paulo disse, Paulo estava dentro daquele contexto. Paulo morreu antes do ano 70. Paulo não viu o juízo chegar. E aqui está a prova do que ele disse. Quem disse isso, quem escreveu isso, foi Paulo. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. De 67 até 2020 é pouco tempo? Não. De 67 até 70, quando Pedro confirmou que o juízo viria, é pouco tempo? É pouco tempo. Sabe o que Tiago disse? O juiz está às portas. Sabe o que Apocalipse disse? Eis que venho sem demora. Sabe o que Jesus disse? Não passará dessa geração. Sabe o que Pedro disse? É chegada. Então não adianta vir com argumento, com pererê, com papapá, com boi na linha, que vocês vão ficar aí morrendo de sede na frente do mar, e aquele que disse que ia vir, já veio, julgou o seu povo, nosso espírito já está em Cristo, a igreja já está em Cristo, casada, aliançada, inseparada, guardada. E o que é que se espera? Se espera apenas esse tabernáculo cair e o Espírito voltar para Deus. Enquanto isso não acontece, nós, os pregadores da graça de Deus, vamos anunciar a verdade do Evangelho e tirar do domínio de vocês
tirar do alçapões de vocês os filhos de Deus, como tem acontecido nesta nação nesses últimos anos, para que eles desfrutem da posição deles. Muitos que me ouvem hoje estão felizes, seguros, tranquilos e sem temor do mal. Deixaram de ser ameaçados por vocês, deixaram de dar dinheiro a vocês, deixaram de frequentar a sinagoga e ser mandado por vocês, voltaram a sorrir, a autoestima voltou, as pessoas voltaram a ser alegres com as famílias. Chega, ninguém aguenta mais essa mentira, essa falácia. Está na hora de vocês enxergarem a verdade e ensinar isso no tempo de vocês, enquanto é tempo, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Assim é, assim seja. Estas são as verdades confrontadoras que a teologia futurista não consegue explicar, mas a graça de Deus revela. Vai embora não, filho. Fica aí ouvindo os abraços que eu vou dar para os eleitos que entendem isso. Olha aí. Manda um abraço para Elisele Paulo de Bagé, Rio Grande do Sul. Moisés Aparecido Garcia de Poços de Caldas, Minas Gerais. Edilson Ferreira Bernardo Guadalupe, Rio de Janeiro, meu vizinho. Marcos Rezende de Aracaju, Sergipe. Luiz Fernando Gonçalves de Caçapava, São Paulo. Maria Neuza Miranda. Geraldo Lira, alô, São Pedro da Aldeia, um abração, meu irmão. Marines Duarte de Várzea Alegre, Ceará. Cristiane Freitas, Luciano Nova, Maurinei Costa, Geraldo Magela, em Inhaúmas, Goiás. Américo dos Santos Júnior, Daniel Henrique da Silva, esposa Naí. Patrícia Fonseca de Itabuna, Bahia. Osiel Reis, Gilberto Dantas, Genival Santos, Simônica Magalhães, Dariane Melo, Eliazar Monteiro, Aline Silva, Marlene Estival e Fernando Estival, interior de São Paulo, Jair Cândido Neto, Josélia Pinheiro de São Fidélis, Sérgio Luque, Pedro Kubiak, Victor Cabral, Sandra Maria, Lucas Ferreira da Costa, Gilmar Levi de Serra, Espírito Santo e Divan Tino. Quero me despedir dessa segunda-feira gloriosa, desses argumentos fantásticos, desta palavra impactante, despedindo, dizendo que a tua família é bendita, que em Cristo você é mais do que vencedor, é teu direito reinar em vida. Deixe que esta palavra entre, absorva o impacto desta palavra e viva segura, tranquilo e sem temor do mal. Nada pode te separar do amor de Deus, nem morte, nem vida e nem altura. Me despeço por aqui. Amanhã, querendo Deus, estaremos de volta. Assim é, graça e paz.